A paz de Cristo para os amados irmãos. Hoje a gente vai estar lendo Provérbios de número 23, verso 1, que diz assim: Quando te assentares a comer com um governador, atenta bem para aquele que está diante de ti. São vários versículos que o escritor de Provérbios ele fala aqui, mas quando ele fala sobre uma celebridade, uma figura pública, ou alguém que seja fino, famoso, ou que tenha uma história, ele fala algo aqui sobre não nos ansiarmos para estar naquele momento ali, que é um momento de fartura, de comer, de querer acabar com tudo, comer tudo de uma vez. Olha o que ele fala aqui no verso 2. Mete uma faca à tua garganta, se és homem glutão. Por que ele dá esse conselho? Ele fala, olha, mete uma faca na tua garganta, significa trava a tua garganta. Não permita que você venha querer comer mais do que o normal. Tem educação. Está ensinando a ter educação aqui nessa advertência aqui. Não cobices os seus delicados manjares, porque são comidas enganadoras. Não te fatigues para seres rico, não apliques nisso a tua inteligência. E aí ele vem descendo aqui, vem falando, olha, você quer ser rico? Não coloque a sua inteligência total em ser rico. Você pode colocar a sua inteligência em outras coisas, porque tem outras coisas mais valor do que ser rico. Aí ele fala aqui no verso 5: Porventura fitarás os olhos naquilo que não é nada, pois certamente a riqueza fará para si asas como a águia que voa pelos céus. Ou seja, a riqueza não está presa em nada. Ela, por si só, ela se desprende e a pessoa acaba ficando por ali. A riqueza não vai ficar com a pessoa. A pessoa, se ela morre, a riqueza passa para outro. E assim vai, negócios vão, negócios vêm. E aí o escritor aqui, Salomão, ele vem falar algo aqui interessante sobre a riqueza, sobre a gente ter ansiedade de estar sentado a comer com uma pessoa importante. Ali a gente tem que ter calma, tem que ter tranquilidade e não invejar, olhar tudo. Chegou numa pessoa que a gente acha que é importante, a gente, nossa, que casa linda, nossa, que empresa linda. Nós não temos que ter esse sentimento de cobiça. Isso que o escritor quer dizer para nós aqui. E aí no 24 ele fala assim: Não tenhas inveja dos homens malignos, nem queiras estar com eles, porque o seu coração maquina violência e os seus lábios falam para o mal. Com a sabedoria edifica-se a casa, e com a inteligência ela se firma. Pelo conhecimento se encherão as câmaras de toda sorte de bens preciosos e deleitáveis. O salmista ele divide aqui o conhecimento humano da mente em três partes. Primeiro ele pede para não ter inveja de homem maligno, nem querer estar com eles. Às vezes a pessoa faz uma maldade, a pessoa é maldosa realmente, e às vezes invejamos a forma que aquela pessoa age talvez por ser destemida a pessoa, por ter condições de fazer, por não ter medo de fazer. Mesmo fazendo errado, às vezes suscita algo dentro de nós que nós achamos que aquilo ali nos deu coragem. E aí ele explica por que não temos que ter inveja de homem maligno. Ele explica
explica no 2 assim, ó. Porque o seu coração maquina violência e os seus lábios falam para o mal, falam coisa maligna. Aí ele vem e começa dando um conselho aqui. No 3 ele fala: com a sabedoria edifica-se a casa. Sabedoria, coloca a sabedoria na vida e aí edifica a casa. Com a inteligência, ela se firma. Você edificou a casa com a sabedoria e com a inteligência ela fica firmada, ela não cai, ela fica tipo uma rocha. E o terceiro é: pelo conhecimento se encherão as câmaras de toda sorte de bens preciosos e deleitáveis. E aí a terceira coisa ele fala: pelo conhecimento se encherão de tudo. A sabedoria vai fazer a casa ficar edificada. A inteligência vai firmar a casa. Ela vai ficar firmada como uma rocha. E as coisas, os móveis, os bens, tudo, toda sorte de bens materiais, de riqueza, se encherão através do conhecimento. Então, aqui o escritor ele fala: não cobices o mal, não inveje o maligno e nem queira estar com ele. Às vezes a gente quer ter uma amizade com uma pessoa que é influente só para poder estar ali seu nome ser lembrado. Mas se você tem amizade com uma pessoa que é do mal, Deus está falando aqui: não tenha amizade com pessoas assim. Siga esses 3 passos. Edifique sua casa, firme ela e encha de bens. A casa ela não precisa ser uma casa material, ela pode ser uma casa espiritual. A casa ela pode ser uma casa que nós construímos dentro de nós mesmos. A casa pode ser algo da nossa psique, que nós às vezes fazemos uma limpeza na nossa casa, no nosso cérebro, organizamos ele, limpamos e colocamos só coisas boas, só pensamentos bons, firmamos com sabedoria de Deus e aí depois, com o conhecimento, vão se encher de coisas boas que nós vamos caminhar de uma maneira melhor e diferente. Que Deus nos abençoe, nos guarde. A gente termina aqui com o provérbio 25, verso 1. Só uma introdução para o próximo vídeo. Diz assim: são também estes provérbios de Salomão, os quais transcreveram os homens de Ezequias, rei de Judá. Que a gente vai começar alguns provérbios que foram transcritos após a morte de Salomão. Tá bom? Que Deus nos abençoe e nos guarde.